Boa tarde, está na companhia do programa Eclésia, que esta tarde antecipa o encontro de referentes da Pastoral da Cultura que decorre no próximo sábado, em Fátima. O Ano da Fé, a celebração dos 50 anos do início do Segundo Concílio do Vaticano, também os lugares de cultura neste tempo de crise serão temas em análise no encontro de referentes que hoje antecipamos numa conversa com o Padre José Tolentino Mendonça, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e responsável aqui pela Capela do Rato, que abre as suas portas esta tarde ao programa Eclésia. Boa tarde, Padre Tolentino. Muito boa tarde. Obrigada pela sua disponibilidade para estar connosco. Este lugar da Capela do Rato é um lugar de fronteira, um lugar onde crentes e não crentes se encontram num culto litúrgico e também em espaços culturais. A própria Igreja é chamada a ser um lugar de fronteira, no sentido de que é um território onde o mundo se aproxima do Reino de Deus. E é essa experiência, que é de toda a Igreja, em todo o lado, que nós tentamos também fazer aqui, com autenticidade, na Capela do Rato, sentindo qual é o carisma próprio que aqui podemos desenvolver e qual é o contributo que uma comunidade como esta, urbana, de pequena dimensão, pode dar à pastoral mais global da própria cidade e da própria diocese. E aí, de facto, entra isso de que a Lígia falava, o diálogo com os não crentes, o trabalho com o mundo artístico. Essas realidades entram neste modelo, mas que é partindo da nossa vivência da própria Igreja como território de fronteira. Que propostas são estas que, através da cultura, vai proporcionando a reflexão a quem aqui chega? Uma das coisas que nós sentimos muito é que, às vezes, na Igreja funcionamos demasiado em circuito fechado. Por exemplo, nós dizemos que falamos uma linguagem pastoral. Ora, uma linguagem pastoral só o nosso rebanho entende e, às vezes, nem ele. O que nós sentimos é que precisamos traduzir numa linguagem cultural, isto é, numa linguagem mais aberta, mais universal, mais franca, aquilo que é a nossa experiência crente. E, nesse sentido, a par daquilo que é próprio de uma comunidade cristã, que tem no centro a liturgia e a celebração da Eucaristia, nós temos desenvolvido uma série de atividades no campo do pensamento, no campo da estética, das várias artes e expressões. Temos desenvolvido uma série de atividades que pretendem isso mesmo, pretendem traduzir, pretendem falar claro, pretendem utilizar uma linguagem que possa dialogar com as questões que as pessoas transportam. As igrejas são autênticos tesouros, mas às vezes parecem arrecadações, porque estão cheias de tesouros e de símbolos com os quais a comunidade hoje não tem a capacidade de dialogar. Por isso nós chamamos artistas, abrimos o nosso espaço para representações temporárias ou mais longas, fazemos conversas, ajudamos as pessoas a ver, fazemos leituras bíblicas. Transmitem cinema. Transmitimos cinema, ou cinema de cariz espiritual. Trazemos pessoas de quadrantes diferentes, crentes e não crentes, para debater questões comuns da nossa humanidade. E tudo isto dá vida a estas paredes. O que nos parece importante é que a gestão crente de um espaço tem de ser sempre muito criativa, muito desacomodada, muito de portas abertas para acolher, para envolver e para despertar, para espicaçar as consciências. Este diálogo entre crentes e não crentes já é longo em Portugal, de alguma forma teve alguma visibilidade com o Átrio dos Gentios que passou por Portugal, dedicado também a esse diálogo. É um trabalho silencioso que vai acontecendo também? O Átrio dos Gentios é sobretudo uma metodologia de trabalho eclesial, que tem de acontecer em grandes dimensões, espetaculares, nacionais, internacionais, mas tem de acontecer a pequena escala, quase pessoa a pessoa, comunidade a comunidade. Em cada comunidade abre as portas para ouvir o diferente, para ouvir o outro, aquele que nos olha de outro humor, de outro ângulo, com outra mundividência.
E no fundo, um crente só pode escolher para ser companheiro de viagem um não crente. Porque o não crente traz questões vitais que purificam a nossa crença e a tornam talvez mais vital, talvez mais autêntica. E ao mesmo tempo um crente é a companhia ideal para o não crente. Porque um crente testemunha outras possibilidades, outras hipóteses de sentido que tornam a vida do homem em geral uma vida mais rica e mais portadora de razão. Há receio ainda neste diálogo? Eu penso que há muitos preconceitos, mas de parte a parte. De facto, nós não somos mais descontraídos do que aqueles que nos olham. Há uma imagem muito bela do Papa Paulo VI, que abraça o patriarca Atenágoras. Aí não é diálogo crente a não crente, mas é diálogo ecuménico entre cristãos. E é muito belo porque esse retrato é um abraço dos dois. E penso que o diálogo com os não crentes tem de ser isso, tem de ser o passar a sensação de que nós estamos no mesmo barco, a certeza de que nós habitamos o mesmo tempo, passamos pelos mesmos problemas, atravessam-nos os mesmos sonhos, a carne e o sangue batem em nós da mesma maneira e isso é que nos aproxima verdadeiramente dos outros. É um pouco isso que o Padre Tolentino vai propor aos referentes da Pastoral da Cultura no próximo sábado no Encontro Nacional. Temos este contexto também de reestruturação a nível nacional, também com cortes que tocam o panorama cultural. Que oportunidade é que os referentes da cultura encontram neste contexto, neste quadro atual? Eu não tenho dúvidas que este momento, em que parece que tudo se sobra e o desânimo vem menos, este momento é um momento maior. É um momento que pede de nós capacidades criativas, que pede de nós empenho, decisão, capacidade de agir, de atuar, de agregar, talvez mais do que em tempos de abundância. E por isso olho com muita esperança para um encontro de referentes, porque esta hora, que é uma hora muito difícil para a cultura e para a criação cultural, contudo, digamos, se há uma saída no contexto atual, é uma saída que tem de ser pela cultura também, pela nossa humanização, tem de ser pela descoberta de um sentido. Que vida, que sociedade, que modelos de felicidade nós queremos. E nesse debate a cultura tem de entrar necessariamente. O Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura já tem alguns anos de história. De que forma é que sonha este projeto cultural dentro da Igreja Católica, Padre Tolentino? Eu penso que há uma mudança que está em curso e essa mudança é alguma coisa que nos alegra muito, que é a importância da cultura. Hoje, no interior da Igreja, de muitos lados, já há uma sensibilidade diferente à problemática cultural. E, no fundo, percebermos que, para o anúncio de Jesus Cristo ter relevância no coração das mulheres e dos homens contemporâneos, isso tem de ser também através da cultura. Mas sinto verdadeiramente que é preciso fazer mais e que podemos ir mais longe. E nesse sentido, acho que fazia falta, por exemplo, em Portugal, um grande festival ligado à pastoral da cultura, que congregasse criadores, crentes e não crentes, mas que fosse uma espécie de grande tenda, de grande teatro da procura humana, da procura de sentido. A Jornada Nacional da Pastoral da Cultura é de alguma forma um preâmbulo dessa festa, dessa tenda? Nós estamos sempre a ensaiar. Acho que estamos a afinar a equipa e que essa tenda será armada mais ano, menos ano. Muito bem, Padre Tolentino, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua reflexão. O programa Eclésia segue em frente com a rúbrica com Dom Manuel Clemente, o passado do presente.